A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Primeiro cafezinho missioneiro ao vivo do ano. Primeira segunda-feira aí de um novo ciclo, daquele tipo de recomeço que não pede pressa, mas pede presença. E para abrir este ano com propósito, eu trago uma frase que diz muito sobre escolhas, responsabilidade e liberdade. Entre o que acontece com a gente e o que a gente faz com isso, existe um espaço. E é nesse espaço que mora o nosso poder. Essa frase é de Viktor Frankl, e médico psiquiatra e neurologista austríaco, um sobrevivente aí dos campos de concentração nazistas, inclusive, e criador da logoterapia, uma abordagem que nos lembra que mesmo que quando a gente não pode mudar as circunstâncias, a gente sempre pode escolher como que a gente responde à vida. E talvez esse seja exatamente este começo de ano, o convite que a gente quer fazer. Olhar menos para o que passou e mais para o que a gente vai construir a partir daqui. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões e Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz? Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para abrir aí este novo ano, esta nova temporada, esse novo movimento das nossas segundas-feiras, eu recebo hoje aqui uma mulher de jornada inspiradora. Daniela Girardi, minha amiga, sócia da franquia na Pegova aqui em Santo Ângelo, life coach desde 2012, já acompanhou aí mais de 100 mulheres em processo de autodesenvolvimento e hoje também atua como weaver regional do Inspirando Mulheres Netweaving Club, promovendo encontros, diálogos e conexões que transformam. A nossa ideia é ter uma conversa aí sobre empreender nos negócios, mas também principalmente na nossa própria vida, criando hábitos, escolhas e novos costumes. Dani, já de casa, né? Como tu disse antes, terceira vez, já pode pedir música. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro cafezinho. Que prazer te receber aqui, minha amiga. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite, pela honra, né, de estar nos retomando, né, o cafezinho agora ao vivo aqui pelas Novos Horizontes. E é muito prazeroso sempre estar contigo, né? Sim, então... sabe que quando eu pensei, né, nessa retomada dessa nova semana, a ideia era realmente a gente fazer alguma coisa no contexto de recomeço, né? E a gente sempre ouve, assim, as pessoas falando, novo ano, vida nova, meta nova, né? Novos hábitos, quero mudar isso, quero mudar aquilo, quero fazer tanta coisa. E eu acho que seria muito pertinente a gente começar o ano falando não só do empreendedorismo, de fato, mas como esse ato grandioso de empreender da vida, que é o simples viver, né? E a gente sempre quer isso, né? A gente busca aí evolução todos os dias, a gente busca essa melhoria, né? Eu acho que o nosso maior desafio é sermos melhores, né, do que fomos ontem, né? A nossa busca eterna aí pela nossa melhor versão. Mas, como eu disse, sem essa pressa, mas sim com a presença e a consciência daquilo que eu posso fazer hoje por mim, para eu me tornar uma pessoa melhor do que a de ontem, né? E a tua presença aqui, acho que ela vem muito ao encontro disso. Não só porque na minha vida tu esteve muito presente em todas essas fases de recomeço, de repensar, de melhorar, né? De sair de um caminho, vai para o outro. Mas porque a tua vida também sempre foi isso, né, Dani? A tua jornada, ela tem muito a ver com essa consciência de recomeço, de como é que eu faço, de que plano eu faço na prática, para que as coisas sejam diferentes e melhores e do jeito que eu quero que seja, né? Então eu quero começar perguntando exatamente isso. Por que tanta gente começa, Dani, o ano cheio de planos, enfim, e quando vê a gente acaba desistindo, até mesmo no começo do ano, eu acabo largando. Isso acontece com muita gente, né? Até tem algumas propagandas que estão aparecendo, a início de ano a geladeira é cheia de legumes e frutas, daqui a pouco, daqui 15 dias, já tem lá uma pizza que ficou por lá, porque a gente acaba desistindo. Qual que é o motivo dessa desistência?
Eu acredito, muitas vezes, é não pensar direito na nossa meta, né? A gente acaba indo muito pelo que a gente deseja e não olhando para o que nós desejamos, né? Não é um desejo nosso, e sim o que a gente vê nas telas, né? Hoje, frente ao mundo que a gente está cheio de telas, eu acredito que a gente se vê muito nisso e entende que é aquele desejo. Então, a gente vai pro corpo ideal, né? Muito do que é mostrado ali, então eu quero. E o corpo ideal, para mim, é um corpo com saúde, né? Com os exames em dias, isso para mim representa saúde. Claro, o exercício diário, são rotinas saudáveis, né? Mas não em cima de uma estética ou de algo, de um consumismo exacerbado, né? Mas sim de algo saudável. Então a gente tá vendo hoje tantas acesso, né? Ao que você quer, o que você deseja, de uma forma rápida, né? Eficaz, cada vez mais eficaz, mas ainda sem se falando, inclusive, sobre os efeitos colaterais em longo prazo, enfim, alguma coisa que isso pode ocasionar. Né? E para mim, então, eu acho que um dos principais motivos que a gente acaba desistindo é se espelhar no outro e não no que a gente realmente quer. Né? O que faz sentido pra gente, o que faz. E quando a gente entende que é algo que faz sentido pra gente, busca não vai se perder. Porque daí tem todo um processo. A gente descobre que quer algo, para querer algo novo ou diferente. A gente vai se organizar, né? Então, primeiro a gente precisa se organizar por dentro, né? O Harvey já sempre falava que como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as demais, né? Então, isso reflete na nossa vida, né? E, então, é essa organização. Primeiramente, se eu quero algo novo, eu tenho que deixar algo para trás. E o recomeço de início de ano, de início de semana, né, de novo ciclo pós-aniversário, enfim, a gente tem sempre algum motivo. Mas esse recomeço, ele pode ser hoje, ele pode ser daqui 1 hora, né? Não necessariamente a gente tem que esperar essas viradas para que a gente determine algo, recomeçar algo ou refazer algo, né? Sim. E, então, a gente tem essa coisa muito emblemática, assim, virou o ano, vou fazer algo novo, vou recomeçar algo, vou fazer minhas metas. Claro, quando isso funciona para a pessoa, de colocar, de estar ali, de estar alinhado com o que ela deseja, show de bola, é um rito de passagem, é algo que a gente pode fazer. Mas a gente não precisa esperar esse momento para recomeçar algo. Sim. O ideal, então, dentro do que tu trouxe para eu não desistir, para eu não cometer este erro de daqui a pouco não conseguir virar essa chave, é entender de fato aquilo que eu quero, né? Não o que o outro espera de mim. Tô errada, tô certa. Também isso. Não o que o outro espera e não o que a gente vê às vezes, né? Sim. Porque eu acho que eu vejo muito disso, né? A gente vê ali, eu quero isso. Vamos dizer, vou falar por mim, né? Eu, há 3 anos já, que eu entrei no pádel, né? Então, a gente vê um processo evolutivo de muitas meninas, coisa. Se eu for me comparar com quem começou comigo, eu vou me sentir extremamente frustrada. Sim. Mas eu entrei ali pra me divertir. Fiz novas amizades. Como a gente fala lá, não é terapia, mas é terapêutico. Sim. E eu trouxe aquilo ali como uma ferramenta de um esporte, sim, para me manter em movimento, mas antes de tudo me divertir. E se eu não tiver para me divertir em quadra, acabo que não vai estar valendo a pena. Então, eu já não tenho essa vertente competitiva, né? Já é muito do meu perfil, né? Essa semana que tava a trend do ChatGPT, né? Falando de propósitos e tudo, mostrou muito claro ali que eu nasci para ser ponte e não competir, né? Então, eu vejo que é muito dessas questões, assim. E como eu falei ali, né? Como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, tem que ver o que faz sentido para você. E não buscar comparação, não buscar o que é do outro, pra gente não ter a decepção de não se adequar. E daí fica mais difícil entrar na caixa que foi formatada para o outro, né? Do que a gente caber ali dentro. E daí eu acabo espanando bem rápido. Então, aquela dieta que é para todo mundo, às vezes para mim não funciona, falando, né, da questão da geladeira.
eu vou ter que buscar uma nutricionista, vou ter que buscar alguém que faça algo adequado ao que eu quero, que eu desejo. Por isso que existem esses profissionais. Senão, a gente faria sem essa necessidade, né? Sim. Porque a gente vai consultar um médico para algo que a gente deseja, né? Se é na questão da saúde. Então, vai lá ver os teus exames, ver o que está faltando, o que você precisa repor, o que está acontecendo. Então, a gente falando em saúde. E como a gente fala em saúde, a gente vai falar em todas as coisas, né? A gente vai falar na questão financeira, né? Eu vou ter que olhar para minhas contas ali e ver o que eu preciso para gastar. Então, daqui a pouco, eu não vou conseguir manter o mesmo estilo de vida que meu colega do lado. Meu estilo de vida é outro. Mas o que faz sentido para mim? Uhum. Eu quero aquilo ali, eu vou me endividar para ter aquilo ali que o outro está tendo? Se faz sentido, tudo bem. Quem sou eu para criticar? Mas acredito que a gente tenha que, primeiramente, buscar o que faz sentido pra gente. Aí a gente cai, até pode ser um chover no molhado, né, Dani? Mas a gente cai naquela máxima do autoconhecimento, né? Exatamente. E acho que muitas pessoas que chegaram até ti, aí tu tem a experiência de mais de 100 coaches já, né, durante a tua fase de coaching, Dani, eu sou uma delas. E eu lembro que quando eu cheguei até o teu trabalho, né, para buscar a tua ajuda, eu estava bastante bagunçada, né? Emocionalmente bagunçada, com a rotina bagunçada, sem saber exatamente o que eu queria, querendo muitas coisas, né? Às vezes não é nem a ausência do querer, é um excesso de querer. Existe algum start, né? Partindo já do autoconhecimento, que já daqui a pouco eu já sou uma pessoa que me conheço, que sei das minhas necessidades. Existe um start prático para que eu comece de fato uma mudança, para que isso vire de fato um hábito e este hábito evolua para um costume, para que eu tenha um foco de longo prazo na minha vida e aquilo de fato se transforme a minha vida? Você perguntou, já respondendo. Né? Realmente então, primeiramente, fazer daquele novo hábito um costume, né? E isso, para nós, é o mais difícil, né? Porque muito. A gente vem de uma cultura, né? Que olhar para si é egoísmo, né? E a gente acaba tendo sempre o olhar no outro. E uma dificuldade de olhar para si, né? Que vem desse autoconhecimento. Como que eu olho? Como que eu me privilegio algum período para mim que é necessário para que eu dê o meu próximo passo, né? E quando tu fala assim, existe uma ferramenta, sim, é um passo de cada vez, né? Então, como que a gente consegue ir mapeando isso? Entendendo, né? Entendendo todas as áreas da vida que a gente tem. E daí, quando a gente fala no coaching, a gente fala da famosa roda da vida, onde a gente olha sobre o aspecto de satisfação que a gente está em cada área. E aquela área que não está tão satisfeita, o que está acontecendo? E principalmente olhar para a área que está plena, né? A que eu estou mais satisfeita. Por que eu estou tão satisfeita? O que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo algo diferente nessa área, eu posso fazer o que eu estou fazendo naquela área que eu estou tão plena, né? Hoje, também na área que eu não estou tão satisfeita, que eu preciso melhorar, que eu gostaria de dar mais atenção. Então, dentro disso, é a tua frase de início. É aquele gapzinho ali que tem, que é onde eu decido, não sobre o que acontece comigo, mas sobre o que eu faço com o que aconteceu comigo, né? Sobre a minha escolha, sobre o meu livre-arbítrio nesse momento, né? Sobre o que eu tô escolhendo, o que eu tô fazendo. E essa escolha, ela é diária, ela é de todas as horas, todos os minutos, né? O que a gente tá botando para dentro, né? Em termos de alimento, o que a gente tá botando para dentro em vez de pensamentos, quem que eu tô seguindo, o que eu tô vendo, né? Sim. Né? Então, é esse policiar-se, né? Nesse sentido dos pensamentos, né? Já tinha lá, eu lembro isso da época de catequese mesmo, já. Não vou saber dizer qual é o versículo ou alguma coisa assim, mas já vigiai, né? Sim, e orai, né? Sim. Então, assim, essa vigia, ela tem que ser constante, né? E isso vai determinar. Então, se eu quero ter um novo hábito, com certeza no início vai ser difícil. O primeiro dia da academia dói, né? Quem sou eu, né? Eu não sou uma rata de academia, né? Mas, enfim, dói. Mas é necessário. Então, vou saber que eu vou enfrentar aquela dor, mas depois vai ser menor, até que aquilo virar um hábito. E eu passo a sentir prazer em ir para ali.
Deixar de consumir algo quando eu quero melhorar minha questão financeira também é ruim, né? Porque a gente, hoje, né, com cartão de crédito, é tão fácil eu chegar ali, passar o cartão, quero isso, dentro desse consumismo. Mas o que eu posso fazer dentro de uma inteligência financeira, né? De uma inteligência emocional sobre as escolhas que a gente faz, que é abrir mão de algo hoje para ter algo melhor no futuro. E nós, brasileiros, né, é algo que é muito nosso. A gente compra no parcelado, né? A gente compra, então, que é uma coisa que é do Brasil. Lá fora não existe isso. Em nenhum outro país existe a parcela, né? Ou seja, as pessoas primeiro economizam, criam um sistema, para depois virão adquirir um bem de longo prazo. O que elas têm? Elas têm vários cartões de crédito e vão passando naqueles cartões, né? Enfim, para que isso vire o seu consumo. Sim. Então, esse hábito é muito intrínseco nosso, né? Tá dentro da gente. E como que eu faço isso diferente? É realmente tornar um hábito. Mas primeiramente, é muito difícil, né? E aí eu ia te perguntar isso antes, né? Qual o hábito simples? Então, é de fato a constância, né, Dani? A constância naquelas escolhas que eu faço, no repensar antes de tomar uma atitude, antes de fazer uma escolha e parar mesmo e decidir consciente, né? Presente naquilo que a gente falou no início lá, a presença, né? A gente tem falado tanto nisso em todas as pautas, né? A gente ouve falar na educação, enfim, presença. E presença na hora que eu vou decidir coisas sobre a minha vida, né? E como eu terminei ali, né? É muito difícil, sim, mas tudo é difícil. Nada é fácil. Nada é fácil. Eu tenho que escolher qual difícil eu quero. Sim. É difícil ficar parado, é difícil se movimentar, é difícil isso. O difícil é escolher qual... A certeza que a gente tem. Que vai ser. Que vai ser Só difícil. basta saber escolher qual difícil você quer para você. Perfeito. Né? Não existe caminho fácil. Verdade. E se tiver fácil, eu desconfie. Tem alguma coisa tem que não tá pegadinha fechando, ali no final, porque fácil não existe. Verdade. Pelo menos eu desconheço. Dani, eu tenho mais algumas perguntas, eu vou deixar pro segundo bloco. E eu quero dizer pra você que tá ouvindo, que daqui a pouco quer participar do cafezinho, tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tanto no Instagram da rádio, @Novos Horizontes FM, tanto no meu Instagram, @EuDaniSchneider25, que vocês podem participar. No último bloco tem aqui a pergunta do internauta, então participem também do cafezinho. Agora são 13h20, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no cafezinho com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente volta já. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @Greens Café. Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Eu sou o Doutor Veneno. Adoro quando você joga remédio vencido no vaso ou na pia. Cada comprimido é uma dose a mais de veneno na água, nos rios, nos peixes. Eu espalho contaminação por todo lado. Chega, Doutor Veneno. Remédio vencido não se joga no vaso nem na pia. A gente leva a uma farmácia ou ponto de coleta. Vamos cuidar da água e do meio ambiente. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Mas olha aqui, vivente, o calorão chegou com força e se tem um mês para comprar tua piscina Splash, é agora.
É o auge do verão e as nossas unidades estão com condições especiais pra te botar na água rapidinho, che. Qualidade IG, tecnologia Splash e atendimento bagual. Não deixa o calorão te enlouquecer. Corre pra Splash Piscina, che. Mas que barbaridade! Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, hoje recebendo a Daniela Girardi. E a gente está falando sobre escolha, novos hábitos, novos começos, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Dani, a gente falava no primeiro bloco sobre essa tomada de decisão e seguir firme na decisão que a gente, né, tomou, aquilo que a gente decidiu mudar, enfim. Tu percebe algum tipo de mentalidade que acaba mais nos travando, assim? Tem alguma característica que daqui a pouco todas essas pessoas que já passaram por ti, que tu consegue perceber alguma característica na mentalidade que acaba travando, que acaba dificultando essa tomada de decisão e a mudança de fato? Muitas vezes, essa mudança de fato, ela tá ligada ao ambiente que a gente está. Né? A dificuldade de mudar, a dificuldade de criar algo é porque isso acaba que a gente tenha que tomar algumas decisões, né? E daí a parte etimológica da palavra, né? A gente decidir algo, né? Então é o momento que a gente... É a cisão, né? A decisão vem do processo de decisão. De corte. E aí que pega, né? Eu estou realmente disposta a cortar algumas relações, eu estou disposta a cortar alguns hábitos ou cortar algo que para mim é um prazer imenso, ou enfim, identificar. Então, eu vejo que muito da dificuldade dessa continuidade do hábito ou dessa mudança, ela esbarra nisso. Porque também é difícil, né, Dani, a gente empreender na nossa vida, empreender em si, quando a nossa vida tá desorganizada, né? Não tem como alguma coisa acontecer no meio do caos, né, Dani? Até pode, eu digo assim, a gente até ouve falar de situações que acontecem no meio do caos e dá certo. Mas são casos raríssimos, atípicos. Muito fora da curva, né? Muito fora da curva, exatamente. O certo, então, né? Vamos dizer assim, o que é que a gente espera? É primeiro organizar-se, né? E aí entra toda a organização, né? Organização interna, organização da nossa casa, né? Organização dos horários, organização... Então, quando a gente se organiza, o universo se organiza, né? Para também devolver aquilo que a gente está dando para ele, né? Sim. Eu acredito muito, né? A Neuza, que me acompanha aí nessa parte mais na parte energética, né? Ultimamente, a gente fala muito disso, né? Que a gente tem que decidir por alguma coisa. E quando a gente vem nisso, não tem como, Dani, né? Falar do clube, né? Sim, era a minha próxima pergunta, né? Quando tu trouxe ali a parte do ambiente, as pessoas, né? O quanto que isso influencia, lembrei na hora. Porque, assim, a ambiência, né, que a gente fala, é a primeira coisa, né? E quando nós, mulheres, né, a gente tu criar esse ambiente onde você vai ter um apoio, onde você tem essa característica genuína realmente, né? De se sentir apoiada, de ser ouvida, né? Sempre vai ser um momento onde você consegue, então, dar mais força, ganhar mais força, né? Onde você se reenergiza. Então, o clube, ele é esse ambiente para nós mulheres hoje, para criar essa atmosfera, né?
realmente de evoluir. Então, buscar evolução, estando junto com outras pessoas que também estão ali, buscando evoluir, buscando ser melhor, buscando se conhecer, é muito convidativo, né? A gente teve exemplo, né, do nosso evento semana passada, e onde eu de fato, assim, fiquei maravilhada com o evento, muito feliz com o resultado. Eu também. Que tivemos, porém bastante frustrada, porque eu vi poucas mulheres se conectarem com outras, né? Que é uma característica do nosso clube. E eu vejo que isso, enfim, pelo número maior, que a gente abriu mão de ter um número maior de pessoas junto, acabou sendo prejudicado. Então, por isso que a gente fala, né, esses ambientes, esse clube, você tem que encontrar um ambiente onde você se conecta com essas mulheres, né, mas um ambiente que seja favorável a isso. E daí esses encontros, por isso tem que ser menores. Quando é muita gente, acaba que não entrelaça, né? Exatamente. A gente acaba conversando com quem a gente foi. A gente fica nos grupos mais Se separados, limita. se limita. E o próprio espaço, né? Daí assim, é porque o espaço era grande. Não é isso. É realmente a gente, quando tá com mais gente, isso se retrai. Sim. Então, no clube, o clube ainda, que é um clube pequeno e vai ficar, né, mais ou menos nesse número de pessoas hoje. Hoje nós somos 55 no Brasil, mas nosso limite hoje é de 100. E ter realmente, né, a nossa busca é fechar 2026 com 100 sócias, né? A gente fechar é a nossa meta. E dessas 100 sócias, é realmente espalhadas em vários lugares. Aqui, na região onde a gente já está crescendo mais, já temos a previsibilidade de ter uma divisão, né? Junto de Santa Rosa e para a região noroeste mesmo. E a Conexão Missões ficar com o lado daqui da região. Sim. Então, para quê? Para que esse clube fique com um número de pessoas onde nós realmente conseguimos nos ouvir e ser ouvidas, né? Então, conseguimos ouvir as outras, né? E também fazer a nossa presença. E isso faz toda a diferença quando a gente fala em ambiente. Sim. Né? Tu sabe que tu falava e eu tava lembrando né, porque eu também participei do evento e de fato, né, Dani, ninguém faz nada sozinho e é muito melhor a gente fazer com pessoas que também estão naquela mesma sintonia, né, e que te colocam pra frente, te puxam, né, e eu saí de lá encantada também e as conexões que eu fiz foram tão importantes que a gente vai seguir se encontrando todas as sextas-feiras, uma sexta-feira do mês, porque a gente entrou num papo de maternidade, né, de retorno da mulher pós-puerpério, né, e conectou vários que estavam ali na mesma roda que eu, e dali, do encontro do clube, a gente saiu com novos encontros para falar de assuntos, então, menores, né, mas que faz parte da realidade daquelas que estavam ali e do quanto que isso é importante. E aquela roda de conversa que eu tive lá já me fortaleceu de uma forma para eu tomar outras decisões, né? Para, por exemplo, autocuidado, que seria a minha próxima pergunta, né? Porque o quanto que a gente acaba, às vezes, sendo engolida pela rotina e a gente acha que autocuidado é luxo. Né? E autocuidado não é luxo, é uma necessidade e para nós mulheres que temos tantas coisas, a gente vive, né? Não que os homens não pensem, mas a gente tem uma capacidade de pensar 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente faz, e isso nos cansa. Chega no final do dia, a gente tá muito mais cansado, porque são vários turnos de várias coisas, né? O que representa para ti essa questão do autocuidado e onde que tu vê a importância disso, Dani? Porque estar com outras mulheres também é autocuidado, né? É emocional, é saúde mental, enfim, é necessário, né? Sim. Estar juntos. Nós precisamos disso. Eu preciso disso, pelo menos. Eu me vejo disso porque, sei, né, até pelo meu perfil comportamental, que eu sou extremamente extrovertida, eu preciso estar no meio de gente. Então, é uma característica muito minha e eu entendo e busco isso para me retroalimentar. Dentro disso, de estar, né, num grupo, é escolher em qual grupo eu quero estar, né? O que faz sentido para mim, né? Nesse momento que eu estou passando. Então, todos nós temos vários momentos. E dentro do clube também a gente tem várias profissionais em vários momentos. A gente tem várias idades, né? Recentemente a gente estava fazendo um apanhado ali e eu dizia, até comentava, não, a gente tem uma faixa uns 50 a mais, ali 40 a mais.
Não, a gente tem gente de 20 anos. A gente teve no nosso evento agora, participando uma menina que estava fazendo vestibular, né? Que Sim, passou. A Maria Luísa participando ali junto conosco. Então, assim, ó, em algum momento tu sentir que está na vontade, algo vai te levar para lá, para te conectar, para estar junto e para continuar ou não, né? Mas essas escolhas. E daí voltando para essa questão do autocuidado, né? O autocuidado, ele vem com essa pegada do luxo porque a gente associava o autocuidado a coisas caras, a ingredientes caros, a situações, né, procedimentos, enfim, que eram disso. E hoje não, hoje o cuidar-se, né, pode ser quase que gratuito. Na verdade, o que tu vai usar, que é o teu bem mais precioso, que é o tempo, né? Então, assim, tem formas de se exercitar gratuito. Então, a gente tem ruas, parques, né? A cidade compõe aqui, pelo menos nós, várias praças para fazer uma caminhada, para fazer algum exercício. Existem receitas que na internet que funcionam, outras que não, né? Que são verdadeiros. Mas a internet também está disponível para vários autocuidado com a nossa imagem, com a nossa pele, né? E aí vamos falando de imagem, né? Quantas pessoas que dão dicas gratuitas, né? De como vestir-se, como melhorar sobre isso. Então, nem sempre, né? Existe a contratação. Claro, quando tu contrata um profissional, tu vai ter outro resultado, muito mais rápido, muito mais eficiente. É outra situação. Quando eu vou passar por um procedimento estético, né? Nós lá na clínica, a gente tem disponível lá. Mas não necessariamente o autocuidado tem que ter gasto financeiro. Sim, né? Sim. Ele pode ser um autocuidado com o que a gente pode fazer. Sim. Então, dentro do meu possível, buscar aquilo que é acessível para mim. Sim. Né? Porque as possibilidades hoje existem. Né? Hoje dá para se dizer que tem tudo aí. Sim. Né? Então, eu vou escolher isso e não vou escolher aquilo, ou, enfim. Daí a gente volta porque a gente falou antes. Tudo são escolhas. Sim. E aí, assim, ó, eu aprendi uma coisa de pouco tempo, tá? Que eu acho que é válido a gente deixar dito aqui e serve tanto para mulheres quanto para os homens que nos escutam. Tá num dia, não tá se sentindo muito bem, te arruma. Ai, tá num dia se sentindo muito bem, te arruma. Te mantém arrumada, né? Acorda, arruma o cabelo, passa um bom protetor solar com cor, enfim, passa um rímel, né, te arruma, porque quando a gente se olha no espelho, a gente já vê outra perspectiva e aquilo ali acaba influenciando todo o resto, né? Então, esse aí eu acho, assim, que é um dicão de autocuidado para te começar qualquer coisa, né? Começar o dia, começar a aula, começar o trabalho, ou vou ficar em casa, eu comigo, fica lá bem linda, bem gata contigo. Agora, existe um padrão de pensamento que também pode nos sabotar, né, Dani? O que tu diria sobre isso, sobre autossabotagem, principalmente feminina? A gente tem muito, né? Principalmente depois pós síndrome da impostora, enfim, vários indicadores que fazem isso, né? E essa autossabotagem, né? Que é, eu digo, a nossa pior inimiga mesmo, né? Ela vem muito da não clareza sobre o que eu quero, né? O quão não tá claro aquilo, o caminho a ser percorrido, né? Ou o quão isso tá... Quando eu falo não claro, porque tá nebuloso, né? Se não tá claro, tá nebuloso. E, então, buscar esse entendimento. Como que eu clareio esse caminho, né? E quando eu não tenho isso, né? Eu pra mim hoje, e também eu confesso que eu aprendi isso há pouco tempo. Primeiro, dobrar os joelhos, né? Se colocar, né, dentro da tua espiritualidade, dentro do que você acredita, mas buscar lá esse entendimento, pedir, né, em termos de oração, em termos de uma conversa com Deus, com aquilo que você acredita, para mim é Deus. Sim. Qual o caminho que eu posso ir, o que eu vou fazer. E uma das coisas que a gente tem também é a famosa vontade ou pressa, né? Eu vou trazer isso para nós brasileiros, né? Que somos assim, né? De ter algo sempre no imediatismo. Então, isso vem de adquirir bens, vem de, como eu falei antes,
Mas a gente quer resultados rápidos das coisas. E isso a gente acaba pulando etapas. Uhum. E quando a gente pula etapas, isso vai ser cobrado lá na frente, né? Então, saber, né, que existe o tempo, existe o nosso tempo, né? Existe o nosso desejo, às vezes, que queremos, mas antes de tudo existe o tempo dele. Sim. Né? E sabe o que faz. Sim. Então, e para alguns pode ser tarde, né? Eu digo assim, pode ser, ele tarda, mas não falha, né? Mas saiba que não é tarde, nunca é tarde. Sim. Pra nada. A gente adquiriu uma pressa numa corrida que eu não sei de onde é que veio, né? Assim, a gente até imagina e sabe algumas coisas, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas parece que a gente tá numa pressa e não existe, né? Essa pressa, ela é justamente o oposto dessa mudança que a gente busca de rotina, né? Das nossas conquistas. Então, é um caminho nosso, né? Não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, né, Dani? E por isso que vem tão forte o wellness, né? Por que vem esse cuidado, né? Por que vem essa necessidade de parar? Porque a gente ouve tantas pessoas, tô num período sabático, tô numa questão de... Por quê? Porque é para buscar essa clareza, buscar esse entendimento. E tu andar, né, é tu pensar realmente numa estrada. Pega uma estrada que tá com uma neblina baixa, tu tem que reduzir a velocidade, é obrigatório. Uhum. Você não enxerga lá na frente. Uhum. Né? Então, às vezes, o parar é ganhar tempo. Sim, é verdade. Dani, agora são 13h40, a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre conectando pessoas, ideias e transformação com apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Anjo. Fica com a gente que ainda tem mais. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Fala, vizinho. Arrumando o carro, hein? Já vi que vai viajar. Pois é, amigo. Não vejo a hora de pegar a estrada. Tá, mas você vai sozinho? Não, vou com a Marisa, o Juninho e o Sicredi. Ah, claro. O Sicredi não pode faltar. No verão, você sai de férias e o Sicredi vai com você. Seguro auto, seguro residencial, tag de passagem, cartões. Tudo para você se preocupar menos e curtir mais. Sicredi, verão tranquilo é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Eu sou a Madame Bloqueio e eu amo quando você joga absorventes, fraldas e hastes flexíveis no vaso. Com cada coisinha dessa, eu entupo canos, faço o esgoto voltar e ainda espalho sujeira por aí. Um verdadeiro caos, meu bem. Chega, Madame Bloqueio! Itens de higiene vão sempre pro lixo. No vaso, eles só causam problemas na rede de esgoto. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Mas olha aqui, vivente, o calorão chegou com força e se tem um mês para comprar tua piscina Splash, é agora, che. É o auge do verão e as nossas unidades estão com condições especiais para te botar na água rapidinho, che. Qualidade IG, tecnologia Splash e atendimento bagual. Não deixa o calorão te enlouquecer. Corre pra Splash Piscina, che. Mas que barbaridade! Cuidar é o primeiro passo para viver melhor.
A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h45, a gente está de volta com o nosso café da tarde, seguindo essa conversa sobre agora constância, hábitos e futuro possível. Sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Dani, a gente falava agora no intervalo, né, que eu tava me abrindo aqui, e eu conversava, ouvintes, do meu nervosismo, né, em retomar, de voltar agora, né, depois dessa pausa aí das férias, né, 1 mês sem fazer o cafezinho ao vivo, e eu vinha pra cá nervosa, né, pensando, e eu achei muito boa essa conexão que tu fez sobre essa questão da constância, né, porque a gente para, né, é como se a gente desaprendesse de alguma forma, né, e o quanto que a constância nos ajuda nesse sentido, a gente seguir naquela decisão que a gente tomou. Mas eu queria que tu falasse para os ouvintes o que tu me falou, Dani. Eu tenho que lembrar o que eu falei. Mas, enfim, o recomeçar, ele vai ter uma dificuldade, né? Quando a gente para de fazer algo, voltar a fazer, claro que não é... Por quê? Porque a gente sempre está imerso naquele imediatismo, naquela rotina, e aquilo se torna até automático. A gente não pensa mais. E, às vezes, a gente não lembra, fazendo analogia com a questão do carro, como foi difícil quando a gente começou a dirigir. Uhum. E hoje também, né? Tipo assim, só que a gente tá tão no automático que a gente entra dentro do carro e simplesmente sai andando. Uhum. Mas a gente não lembra o quão foi difícil. Uhum. Né? E assim é pra gente recomeçar qualquer coisa. E hoje, se eu parasse de dirigir por um tempo, por exemplo, agora, de um tempo pra cá, eu vou dirigir mais carro automático. Uhum. Mas se eu tiver que dirigir um carro manual, eu vou saber. Vai me dar um nervoso? Vai. Mas por quê? Eu vou lembrar de... E por que não vai ser tão ruim o guiar o carro? Porque eu vou ter toda uma experiência, anos de direção que estão ali, que vai ser difícil daqui a pouco no primeiro momento, não vai dar aquele nervoso, mas ali na frente volta para tudo aquilo que a gente já acumulou de conhecimento. Sim, a minha retomada tem uma bagagem. Sempre vai ter. Não. E por mais que a gente tenha que voltar, a gente volta a gente nunca vai voltar para o início. Mas se voltar para o início, se retomar todo o caminho que foi percorrido, ali vai ter uma bagagem que nos levou até onde a gente chegou antes, que vai nos ajudar nesse momento a nos conduzir para onde a gente deseja realmente ir. Uhum. Se aquele caminho não estava nos levando onde a gente queria. Mesmo que seja um novo caminho, né, Dani? Mesmo que seja um novo caminho. Porque eu ainda vou trazer meu repertório, ainda vou trazer um histórico que vai me deixar em algum momento mais... vai facilitar, né? Esse recomeço. Com certeza. Enfim. E agora quando a gente fala de constância, Dani, porque assim, ó, me parece, às vezes, e comigo foi muitos anos assim, cada início de ano, simbólico, como tu trouxe no primeiro bloco, né? A gente tem lá uma carta de boas intenções, né? E eu vejo muito isso. E hoje eu consigo olhar para certas coisas, assim, inclusive minhas coisas, digo, não, isso aqui tu só tá bem intencionada, tá, querida? Isso aqui tu não tá querendo fazer. Porque é muito diferente quando eu, de fato, tomo uma decisão e mantenho constância naquela decisão, de quando eu tô só bem intencionada, sei que aquilo me faz bem, mas não decidi, de fato, fazer aquilo. Por que a constância, ela é tão rara, Dani? Por causa que a constância nem sempre tem a decisão. Uhum. Tem que vir acompanhada, né? Tem que vir acompanhada da decisão. Sim. Se eu não decidir fazer algo, eu não vou me manter constante. Sim. E seja lá o que for para fazer. Sim. Primeiro tem que ter decisão. E quando a gente fala em decisão, realmente é deixar algo para trás para que algo novo venha, né? Hoje, tipo assim, tu vai olhar o guarda-roupa. Provavelmente nosso guarda-roupa, pelo menos o meu, não tem espaço para roupa nova. E eu já tô nessa há
2 meses, eu posso dizer assim, sem comprar nada, praticamente. Por quê? Eu me dei, enquanto eu não abrir espaço ali para outras vir, não existe espaço para ter coisa nova. Sim. E isso é físico. Sim. Então, imagina o que a gente tem do emocional, o que a gente tem na nossa cabeça. A gente precisa limpar o HD, né? Sim. A gente precisa limpar o celular, às vezes, para ter espaço de memória, né? E, às vezes, a gente não para pensar que ele precisa fazer isso com a gente, né? Então, eu tenho que deixar coisas para trás. Os recomeços, eles sempre vão ter alguns rompimentos, algumas ideias, né? E como a gente falava ali de ambiência, né? Nós somos, inevitavelmente, a soma das 5 pessoas que a gente convive mais. Quer queiram ou não. Elas vão ter influência sobre isso, né? Sobre nossas escolhas. Então, se as escolhas que eu estou tomando hoje não estão me levando para onde eu quero, eu tenho que ter alguns rompimentos. Sim. Tu citaste Harvey, antes eu vou citar Chorão. Cada escolha uma renúncia, né? A gente precisa, de fato, abrir mão de alguma coisa para ter outra. Mas assim, Dani, a gente fala, às vezes, né? Tá aqui falando, quem tá nos ouvindo tá dizendo, falar é fácil. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Porque a gente tá também numa fase, assim, por vezes sobrecarregadas, por vezes bastante cansadas. Aquela energia para mudar não aparece. O que a gente faz quando se sente dessa forma? Então, é entender que é difícil o caminho, e aí a gente já falou sobre isso também hoje. Sim. Escolher qual difícil que eu quero. Sim. Difícil todos os caminhos são, né? Sim. Se eu vou ter um caminho mais rápido, eu vou precisar de uma máquina mais rápida, né? Se eu vou ter um outro... Então, eu tenho que escolher qual difícil que eu quero viver, né? Com qual eu quero conviver. E, às vezes, com qual eu dou conta nesse momento. Sim. Né? Às vezes, a gente escolhe um difícil do qual eu não tô pronta para dar conta. E aí, que é o momento de parar, de ver, de se olhar, né? Novamente, né? De ter o gap do que tá acontecendo comigo. Então, sempre temos tempo, né? Eu digo, quem esteve tão ocupado dirigindo que esqueceu de abastecer? A gente tem que ter parada para abastecer o carro, né? E então é igual a gente. O celular, a gente para de usar o celular para carregar ele, né? Que o uso dele com o carregador a gente já sabe que não é recomendado. Pronto. Né? Então a gente para de usar ele para carregar. E por que a gente não faz isso com a gente? Sim. Sim. Né? Em que momento do dia que eu posso parar? Então a gente tem o intervalo do banho, às vezes, né, tem mães, né, que estão com 4, 5, né, enfim, com um número maior de filhos que não consegue se dar conta de si. Mas vai ter o teu banho, vai ter o teu momento, né, que tu vai no banheiro, sei lá. Ache um momento para você parar e avaliar sobre isso. E quando você começa a fazer isso, essa parada ganha tanta velocidade para o resto que você vai ver que cada vez vai valer mais a pena. E quando tu tem um retorno, isso é a tua automotivação. Porque a motivação, ela vai parar. É igual bateria. Ela vai chegar um momento que vai terminar a bateria do celular. E eu preciso recarregar. Dani, e daí assim, ó, a gente fala sobre seguir adiante, de manter essa constância, mas às vezes a gente não tem... Fala, mas eu não tô motivada. A gente não tá falando de motivação, na verdade, né? Porque a gente não vai fazer isso motivada. Eu, sinceramente, quando falo de exercício físico, por exemplo, sou uma pessoa zero motivação para frequentar a academia, para fazer lá o meu pilates, que agora eu tô comprometida com, né, pelo menos 2 vezes na semana. Vai sem motivação mesmo, né? Mas onde é que eu encontro? Onde que eu encontro força para que essa constância siga? Daí tem os grupos, né? Os grupos de apoio. Faça grupos, ache alguém, uma amiga, né? A gente falava sempre do par coach, né? Todos nós temos um coach dentro da gente, em algum momento. E temos uma amiga que pode nos ajudar. Ou, se não temos, que mundo que estamos vivendo, né? Se tu não tem para quem ligar hoje, às 3 da manhã, repensa com quem você está convivendo. Ai, essa é boa, Dani. Essa é boa. Né? Eu preciso ter com quem contar,
né? Pelo menos uma pessoa. Então, use essa pessoa, divida com ela, né? O que você quer fazer, o que você gostaria de ser, de ajuda mesmo, qual o momento que essa pessoa pode te auxiliar, o que ela pode fazer por ti, né? E se coloque à disposição de outras pessoas. Então, a gente tem essa ajuda mais perto do que a gente imagina, né? Sim. Temos profissionais hoje no mercado de todas as formas, né? Como eu falei, inclusive de forma gratuita e muitos. Então, lives aí acontecendo, aulas que estejam gravadas. Escute, veja, busque livros que você possa escutar ou ler, né? De forma... Temos biblioteca, né? A gente nunca mais foi para a biblioteca buscar livro, né? Então, assim, as pessoas entram, às vezes, num imediatismo e esquecem que a gente tem acesso a tantas facilidades hoje. A informação, ela tá tão pertinente, só que muitas vezes a gente tem usado essa informação pro mal, né? Sim. Pro mal, digo, para ferir pra mais a gente, para fazer, sim, em vez de buscar algo que me evolua, algo que me fortaleça. Dani, a gente está a 4 minutos das 14 horas e eu vou fazer a pergunta aqui da internauta, tá? Hoje essa internauta é muito especial, que é a Rebeca. E ela fala sobre sucesso. E a gente sabe que o conceito de sucesso, ele vem mudando muito, né? E eu sou muito feliz, assim, porque hoje a gente entende que o sucesso é uma coisa muito particular e muito individual, né? De cada ser humano. Quando foi para ti e qual foi o estralo que teve na tua vida, na tua cabeça, na tua mente, para te entender que tu já era uma pessoa de sucesso? Então, no coach tem uma questão bem física, bem pertinente mesmo, que foi um convite para participar de uma revista, que foi aquela época, assim, onde eu realmente fui convidada para ser capa de uma revista, e pela profissão. Ali eu vi que eu estava sendo sucesso na profissão que eu tinha escolhido naquele momento, que era ser coach. Porque essa pessoa não conhecia meu histórico de vida, não era por ser filha de alguém, por estar ali, e sim mérito literalmente pela minha profissão, que ele buscava alguém para ilustrar a revista naquele momento. Esse foi uma questão bem marcante, que para mim foi algo que me marcou, né? Mas eu vejo hoje sucesso é dormir em paz. Pra mim, eu acho que é isso, né? É tu conseguir, tu ter um lar, tu ser grato pelo que tu tem, pelo que tu tem conquistado diariamente, sabe? Sim. Então, pra mim, é paz. Sucesso é paz. Boa, Dani. É não estar preocupado literalmente com nada além de viver o presente, de estar hoje. Claro que temos objetivos a alcançar, temos metas, temos coisas que a gente deseja, né? Eu quero cada vez ser mais um elo de conexão de mulheres, né? Venho buscando cada vez mais outras formas, inclusive, de alcançar isso, né? Além hoje do clube que a gente tem, mas tem outras formas também de estar buscando. Mas eu acho que é isso. Boa. No final das contas, a gente precisa que os hábitos físicos aconteçam, porque saúde é importante, a saúde física é importante, mas temos hábitos emocionais tão importantes quanto, né, Dani? Pra gente se manter aí avante sempre. Agora são 13h58, minha amiga. Eu vou te agradecendo demais por estar conosco aqui nesse primeiro cafezinho. Eu tinha muitas outras perguntas para te fazer, mas tu já é de casa, eu tenho certeza que durante esse 2026 tu vai estar aqui conosco outras vezes. Obrigada por essa conversa tão real, tão prática e tão necessária. Foi um café aí para nos inspirar, mas principalmente para te convidar para a ação. E para quem nos acompanhou, nosso muito obrigado. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores, Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Amanhã a gente tem mais cafezinho e eu espero vocês. Um beijo no coração e até amanhã.